Olá, pessoal! Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre fatoração de polinômios. Então, para isso, nós vamos abordar 3 assuntos. Primeiro, nós vamos definir o que são polinômios, ok? E também vamos aprender a fazer operações matemáticas com eles, soma, subtração, produto de polinômios. Nós também vamos falar um pouquinho sobre os produtos notáveis, que são muito úteis, né, para a fatoração de polinômios. E, por fim, nós vamos falar da fatoração de polinômios propriamente dita, ok? Então, vamos definir o que é um polinômio. Um polinômio em x, então na variável x, é qualquer expressão escrita nessa forma aqui. Então, 1 x elevado a n mais 1 menos 1, x elevado a n menos 1, mais até 1 x mais 0. Então, esse coeficiente a n é o que nós chamamos de coeficiente principal, e ele é sempre um número diferente de zero, positivo, tá? E inteiro. Os outros coeficientes, a n-1 até o a1, né, e o a0, eles são sempre números reais, ok? O índice, o n, ele nos dá o grau do polinômio, ok? E além disso, quando nós temos um polinômio, por exemplo, que ele é constituído de um único termo, nós chamamos ele de monômio. Então, 4x² tem apenas um termo, ele é um monômio. Quando nós temos 2 termos, por exemplo, 9x² menos 8x, nós chamamos esse polinômio de um binômio, ele tem um nome especial, tá, ok? E um trinômio, por fim, é um polinômio de 3 termos, tá, ok? Então, chamamos ele de trinômio. 5x² mais 3x menos 4 é um trinômio. Vamos ver um exemplo para que nós possamos identificar esses coeficientes e o grau do polinômio, tá, ok? Então, suponha que eu tenha aqui um 3x ao cubo mais um 2x² mais um 6x mais 5, ok? Bom, então vamos comparar esse polinômio com aquela expressão, né? Aquele da definição do polinômio. 1 x elevado a n, mais 1 menos 1, x n menos 1, mais até 1 x mais 0, ok? Então, vamos identificar cada um deles. Olha só. Então, nós tínhamos dito que o AN era o coeficiente principal. Então, quem é o AN aqui? O AN aqui, no caso, é o número 3, tá, ok? Então, AN é o 3. Qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio, ele é dado pelo valor de n, ok? Que é o valor do maior expoente, que é quem? O 3. Então, o coeficiente o grau desse polinômio é n igual a 3, tá, ok? Então, esse é o grau do polinômio. Esse segundo termo aqui, o 2, ele seria o coeficiente, o an menos 1, tá, ok? Quem seria o a1? Aquele que está multiplicado pelo x com o expoente 1. Então, seria o 6, tá, ok? Então, o A1 é o 6. E o A0, por fim, aquele que não tem o termo x multiplicando ele, é o número 5. Então, vamos para um outro exemplo. 4x² mais 3x menos 4 menos um 2x ao cubo mais x² menos x mais 2, ok? Então, vamos efetuar essa subtração de 2 polinômios. Muito bem, então vamos novamente agrupar os termos comuns. Esse primeiro polinômio não tem o termo do x ao cubo, só o segundo polinômio que tem. Então, vamos colocar o termo do x ao cubo aqui sozinho, tá, ok? Aí, vamos para o segundo terminho. Aqui nós temos um termo com x² e aqui também, 4x² menos x², tá, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui é, como é uma subtração, agora tem que prestar atenção. Como é uma subtração, para que o 4x² continue sendo um número positivo, eu tenho que colocar ele com um sinal negativo aqui dentro do parênteses, porque
a regrinha de sinais, menos com menos é mais, tá ok? E o x ao quadrado, já tem o sinal de menos aqui na frente, então a gente pode repetir o sinal dele. Mais x ao quadrado, ok? Agora menos, aqui, a mesma coisa o 3x, ok? Esses dois terminhos aqui. O 3x, ele já é também um termo positivo, então, menos 3x. E aqui, menos com menos é mais, então, aqui vai ficar menos x, ok? Para que ele fique o sinal de menos valendo ali, ok? E o último termo, menos 4, ok? Já tem o menos ali na frente, e aqui vai ficar mais 2. Muito bem. E agora vamos resolver essa soma, tá ok? Então, aqui nós vamos ficar com menos 2x elevado ao cubo. Aqui, menos 4x ao quadrado mais x ao quadrado, isso é menos 3x ao quadrado, com o sinal de menos fica mais 3x ao quadrado. Menos 3x menos x, isso é menos 4x, com o sinal de menos fica mais 4x. E aqui, 4 mais 2 são 6, com o sinal de menos, menos 6. Ok? Então, a questão aqui é que quando nós temos a subtração, nós temos que tomar muita atenção, né, com o sinal desses polinômios todos, desses termos, de cada um dos termos, tá ok? Para que a gente não cometa um erro na hora de resolver a subtração. Agora vamos um exemplo de produto de polinômios. Então, suponha que eu tenho aqui um produto do polinômio 3x mais 2 com o polinômio 4x menos 5, ok? Então, o que nós temos que lembrar sempre é que quando nós temos o produto, nós temos que aplicar a regra da distributiva, ok? A propriedade distributiva, ou seja, cada termo, por exemplo, do primeiro polinômio, ok? Vai multiplicar cada termo do segundo polinômio, tá certo? Então, todos os termos vão se multiplicar ali entre si. Então, eu posso fazer, por exemplo, o 3x multiplicado pelo 4x, isso é 12, 3 vezes 4, 12, x vezes x, x ao quadrado, ok? Mais, né? 3x vezes menos 5, então isso é menos 15x, tá ok? 3 vezes 5, 15. X, e agora vamos para o outro termo, mais 2 vezes 4x, 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x, e 2 vezes menos 5, eu já vou colocar aqui direto, menos 10, ok? Então, isso fica 12x ao quadrado, menos 15x, mais 8x, menos 10. Agora, veja que nós temos menos 15 mais 8, tá ok? Então, nós podemos resolver essa soma aqui dentro do polinômio. Então, 12x ao quadrado, menos 15 mais 8, menos 7x, menos 10. Então, esse é o resultado final do produto desses dois polinômios, ok? Vamos para mais um exemplo. X ao quadrado, menos 4x mais 3, que multiplica x ao quadrado mais 4x mais 5. Então, de novo, a regra da distributiva, cada termo de um polinômio multiplica o termo do outro polinômio. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. X ao quadrado vezes mais 4x, então isso é mais 4x ao cubo. X ao quadrado vezes o 5 fica mais 5x ao quadrado. Muito bem, vamos para o segundo termo agora. O 4x vezes o x ao quadrado, isso é menos 4x ao cubo, menos 4x, que multiplica mais 4x, menos 16x ao quadrado, e menos 4x mais 5, menos 20x. E agora o último termo. Eu vou dar a sequência aqui embaixo, ok? Então, aqui mais,
3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, 3 vezes 4x mais 12x e 3 vezes 5 mais 15, ok. Então, vamos agora olhar quais são os termos semelhantes, tá ok? Que se repetem. Então, aqui nós temos 4x ao cubo e aqui, olha, menos 4x ao cubo. Então, esses dois termos, eles se cancelam, tá ok? Vamos olhar o que temos em x ao quadrado. Temos 5x ao quadrado aqui, menos 16x ao quadrado e mais 3x ao quadrado, ok? Então, isso no total dá 8x. Então, deixa eu começar a escrever aqui o resultado. X à quarta só tem ele, então vamos repetir. Os termos em x ao cubo se cancelaram. Em x ao quadrado, mais 5x, menos 16. Então, menos 11x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, isso é menos 8x ao quadrado. Agora, os termos em x, nós temos o menos 20 e o 12x. Então, menos 20 mais 12x, menos 8x. E o termo que não tem x é apenas o 15, então, mais 15. E esse é o resultado desse produto, ok? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os produtos notáveis, tá ok? Eles são alguns produtos, né, que podem ser úteis na fatoração de um polinômio, tá ok? Então, aqui eu deixo para vocês uma listinha desses produtos notáveis. Nós podemos provar cada um deles, tá certo? Eu vou apenas resolver um para que vocês vejam que vocês podem chegar nesses resultados sozinhos mesmo, tá ok? Ou então vou resolver aqui 2 deles, por exemplo. Vamos fazer, por exemplo, u mais v ao quadrado, tá ok? Esse é bem famoso, né? U mais v ao quadrado. O que é u mais v ao quadrado? Bom, é a multiplicação de u mais v com u mais v, tá certo? E aí, nós aplicamos a propriedade distributiva, isso é um produto. Então, u vezes u quadrado, u vezes v, então, mais uv. Agora, o outro termo, o v. V vezes u, então, mais v vezes u. E o último termo, v vezes v, mais v ao quadrado, ok? Então, agora vamos olhar os termos semelhantes. Temos o v e vu, né? A ordem dos fatores não altera o produto, então nós podemos somar esses dois. Então, u ao quadrado mais 2uv mais v ao quadrado. Então, nós temos aqui esse produto notável, ok? É bem famoso. Então, vamos demonstrar agora o u mais o v ao cubo, tá ok? Então, o u mais v ao cubo é simplesmente u mais v, que multiplica u mais v, que multiplica u mais v, ok? Mas acontece que nós já temos aqui o resultado da multiplicação de u mais v por u mais v, que é u ao quadrado mais 2uv mais v ao quadrado. Então, vamos usar isso. Então, isso vai ficar igual a u mais v, que multiplica u ao quadrado mais 2uv mais v ao quadrado. Ok? Então, agora a regra da distribuição, né, da distributiva, u vezes u ao quadrado é u ao cubo, ok? U vezes 2uv, então vai ficar mais 2u ao quadrado v. U vezes o v quadrado mais u v ao quadrado, ok? Agora o segundo termo, mais v vezes u ao quadrado, v u ao quadrado, ok? Mais v vezes 2uv, 2uv ao quadrado, e v vezes v ao quadrado mais v ao cubo. Muito bem. E agora, nós podemos agrupar os termos semelhantes. Então, olha só, aqui nós temos 2u ao quadrado v, e aqui nós temos vu ao quadrado, tá ok? Então, nós podemos somar esses dois, então aqui fica u ao cubo, mais 2u ao quadrado v, mais u ao quadrado v, 3u ao quadrado v, ok? Agora, temos aqui o outro termo, o v ao quadrado, 2uv ao quadrado, podemos somar, então, mais 3uv ao quadrado e o termo do v ao cubo. Então, exatamente o que nós temos aqui, ok? Então, nós podemos verificar cada um desses produtos. E eles vão ser muito úteis
para a gente na hora de fatorarmos um polinômio, tá ok? Nós podemos usá-los. Então, vamos aqui para algumas aplicações de produtos notáveis, tá ok? Então, vamos supor que eu tenho aqui essa multiplicação. 3x menos 8, 3x mais 8, tá ok? Então, olha só, vamos procurar aqui na nossa tabelinha de produtos notáveis um que se encaixe nesse produto aqui. Então, nós temos, olha, um termo que nós podemos chamar aqui de U, que seria o 3x, e um termo que podemos chamar de V, que seria o 8. Então, aqui nós temos U menos V, e aqui nós temos U mais V. Então, vemos que podemos usar o primeiro da lista aqui dos produtos notáveis, tá ok? Que é U mais V, U menos V. Tá? Então, nós vemos que esse produto é igual a U ao quadrado menos V ao quadrado. Ótimo. Então, quem é o nosso U? O nosso U é o 3x, então, nós podemos usar a regrinha. Então, 3x ao quadrado, menos quem é o nosso V, é o 8, tá ok? E 8 ao quadrado. Portanto, isso nos retorna um 9x ao quadrado menos 64. Certo? Podemos fazer um outro exemplo. Suponha que eu tenha aqui um 5y menos 4 ao quadrado. Muito bem. Então, vamos procurar aqui nos nossos produtos notáveis, na nossa listinha. Então, olha só, é uma subtração, nós podemos chamar 5y de U, o 4 de V, isso é um U menos V ao quadrado, e nós temos aqui exatamente esse produto. Nós sabemos, então, como resolver, como expandir isso aqui, um 5y, né? Então, é um U ao quadrado, no nosso caso é o 5y ao quadrado, menos 2 vezes U, então, vezes o 5y, vezes o 4, tá ok? Que é o V, e mais o V, que é o 4, ao quadrado. Então, isso fica 25y ao quadrado, 5 vezes 2, 10 vezes 4, menos 40y, mais 16. Ok? Então, bem simples. E mais um exemplo que eu gostaria de dar para vocês, que é esse aqui, 2x menos 3y ao cubo, tá ok? Então, também podemos procurar aqui, então já identificamos aqui, né, qual seria o produto notável que poderíamos usar e é só substituir. Então, 2x ao cubo menos, né, porque aqui é um sinalzinho de menos, então menos 3 vezes o 2x ao quadrado vezes o V, que no caso é 3y, ok? Mais, vou continuar aqui embaixo, 3 vezes o 2x vezes o V ao quadrado, que é o 3y, então, ao quadrado, menos o V ao cubo, que é o 3y ao cubo, ok? Então, isso é 2x ao cubo é 8x ao cubo, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, ainda falta multiplicar pelo 3y, então, isso fica aqui 36, né? X ao quadrado e o y, então, vezes y, mais 3 vezes 2, 6, aqui nós temos 3 elevado ao quadrado é 9, tá ok? Então, 9 vezes 6, 54, x, y ao quadrado, né? O y que é o quadrado, e menos 3 ao cubo, que é 27, y ao cubo, ok? Muito bem. E essa é a resposta.